Oi, eu sou o Léo e hoje eu vou falar sobre um livro que eu li, né, que ele é sobre a doença de Crohn, um livro da Vera Gomes, né? Eu li bem rapidinho, gente, porque é um livro muito do meu interesse, né? Eu tava esses dias pesquisando sobre livros, né? Que eu tô nessa fase de ler, que eu tô gostando muito, livros relacionados à doença de Crohn, que fala ali sobre síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, essa coisa toda. E aí, eis que eu percebi, fui descobrir que na verdade existem poucos livros com a temática de Crohn, né? Tem muito pouco mesmo. Em português, em outras línguas tem vários livros, né? Mas como eu sou uma mulher que eu só consigo ler em português, né, minha filha? Eis que eu, futucando, acabei encontrando o livro da Vera Gomes, que é uma autora, uma escritora portuguesa, né? Portugal, no caso de Portugal, né? É, ela não é brasileira e eu achei bem interessante o livro porque ela também tem a doença de Crohn, né? E ela explica tudo magnificamente no livro. O livro aborda muitos assuntos mesmo, né? Então, para quem tem a doença ou para quem tem um familiar, às vezes você é uma mãe, um pai, né, um parente próximo, um marido, alguém que está ali no meio do convívio de alguém com Crohn, esse livro ele é muito interessante porque ele aborda vários lados da história, né? E o livro, gente, o livro se chama O ABC da Doença Inflamatória Intestinal, né? É um livro para compreender a doença inflamatória do intestino. É o livro da Vera, né? Então, foi um livro que, assim, quando eu encontrei, eu fiquei muito feliz de saber que existia alguém preocupado ali em trazer essas informações mais úteis, mais atuais para nós que temos doenças de Crohn, né, gente? Porque realmente a gente carece de informação. A gente, às vezes, a gente fica muito assim, em achismo, em pesquisas, em sites aleatórios, e a gente sabe que quando alguém se propõe a fazer um livro, a pessoa ela tá, né, com seriedade ali, querendo abordar coisas mais científicas, mais técnicas, mais comprovadas, né? E o livro assim é, né? Eu até peguei aqui os capítulos, que ele tem 34 capítulos. E eu falei assim, gente, eu vou ler esses capítulos para o pessoal ver, né? Quantas temáticas interessantes tem dentro desse livro. Acaba que vira até um resumo para vocês entenderem, né? E uma dica assim, de ouro que eu já quero deixar para vocês, gente. Esse livro é o seguinte. Tem ele na Amazon, tá? Se você pode comprar, você pode chegar lá e comprar. Ele é baratinho, super vale a pena e super recomendo, tá? Apesar de ser em português de Portugal, não é português brasileiro, alguma coisinha mínima que você não entende, mas 98% do livro dá para entender sim. Na verdade, 99% do livro é só algumas palavras específicas que, se você ficar com muita dúvida, você pode até jogar no Google, né, para poder entender melhor as gírias deles, né, dos portugueses, mas dá para entender o livro assim, gente, 99%, tá? Então, assim, o livro é baratinho, você pode ir lá e comprar. Eu vou deixar o link aqui da Amazon desse livro, se você quiser comprar. Ou se você não quiser comprar, você pode assinar o Amazon Unlimited, né? Aqui você baixa o aplicativo do Kindle, né? No seu celular, no seu tablet, onde você quiser. E aí você consegue assinar aqueles 30 dias gratuitos, né? Da Amazon Unlimited. E aí você consegue ler o livro todinho sem pagar, né? Porque aí, no caso, fica pelo plano da Amazon Unlimited. Assim eu fiz, inclusive, né? Eu tinha os meus 30 dias gratuitos para eu usar. Eu usei os meus 30 dias de teste e consegui ler o livro todo. E assim, gente, super recomendo. Estou aqui passando para vocês essa dica. Então, olha só, gente, o livro, ele fala, né, sobre o que é a doença. Aborda as crianças, né, com a doença de Crohn. Ele fala muito sobre colite ulcerativa também. Ele sempre explica muitas nuances, né, as diferenças, quais os tratamentos disponíveis, quais as melhores dietas, né? E esse livro, gente, ele é muito realista, tá? Ele não fica com aquela... A autora, ela é maravilhosa, ela não fica com achismo, tentando enganar ninguém. Ele fala a realidade. Nutrição clínica é para todos com a doença de Crohn? Quais as complicações e manifestações extraintestinais? Quais as cirurgias? E aí ela explica tudo, como são as cirurgias, né? Para quem é curioso igual eu.
né? Qual a evidência das terapias não convencionais no tratamento? Olha só que interessante, né? Todos nós sempre buscamos alternativas, ela fala sobre essas alternativas existentes, né? Fala até sobre cannabis, né, no uso do Crohn. Olha só, gente, quantos assuntos, né, relevantes, interessantes, que você não acha fácil, gente. Não acha. Quais as vacinas precisamos tomar, nós que temos D2 na doença de Crohn? É possível engravidar com a doença de Crohn? Achei esse capítulo interessantíssimo, apesar de não ser do meu interesse, mas achei interessantíssimo as abordagens, coisas curiosas que eu não sabia sobre a gravidez, né, na doença de Crohn. É possível viajar com a doença de Crohn, porque a gente tem que levar nossos medicamentos, né? Aquela coisa toda. Como sobreviver ao regresso às aulas, como sobreviver a festas, casamentos e batizados. Consigo ter uma vida sexual normal? Vamos à praia? Aqui ela fala sobre entrar na água, até aquelas pessoas que têm aquelas bolsinhas, né, de colostomia, ileostomia, enfim. Porque, inclusive, ela fala sobre a diferença também de colostomia para ileostomia. Gente, é muito assunto interessante. Então, agora eu estou bem mais assim, inteirado na minha doença. Como gerir sintomas com gases e cólicas. Sobre a fadiga também, que é uma coisa muito comum em quem convive com a doença de Crohn. Ela fala também, aborda sobre isso. Por que é que as colonoscopias são tão importantes? Olha só, gente. Qual o impacto da doença de Crohn na saúde mental? Qual o impacto na saúde dentária? Como contar a alguém que você tem uma doença? Tem muita gente que descobre logo novo, né, adolescente, sabe como é que a fase da adolescência é difícil, complicada. Ela aborda isso no livro também, né, a pessoa lidar um pouco melhor com isso. Se ela quiser se abrir, contar, tudo ela fala aqui também. Qual a diferença entre medicamentos e suplementos? Como funcionam os estudos clínicos? Achei fenomenal essa parte dos estudos clínicos, né? Que ela fala muito sobre como que é essa parte de catalogação, de chegar, uma medicação chegar na fase final e ser aprovada, né, pelos órgãos de saúde, tudo bonitinho, né, gente? Olha que interessante. Assim, é uma aula, tá? Uma aula assim, de medicina que você pega assim e você passa a entender muito melhor como funciona a sua doença e até outras também, porque engloba, né? 12 mitos da doença inflamatória intestinal, 7 mitos sobre o saquinho, né? Que é aquelas bolsinhas, né? Que as pessoas colocam, né? Para os ostomizados, no caso, né? Quem faz a ostomia. Como conviver com o diagnóstico, né? Enfim, é muita coisa, gente, que ela aborda no livro, só vocês lendo, tá? Eu tô passando aqui para deixar essa dica e para falar o meu relato do livro, que é um livro maravilhoso, um livro muito nichado, né? Não é todo mundo que vai querer ler, que tem interesse de ler, mas para pessoas que têm a doença de Crohn e para familiares ali, né? Mãe, pai, às vezes um namorada, alguém que está muito próximo, que se interessa muito no assunto, né? É um livro de extrema importância, principalmente para nós que falamos, né, e só entendemos a língua portuguesa, porque não tem muita coisa, né, em português sobre o Crohn. Tem assim, se você for pesquisando no YouTube, for pesquisando no Google, entrando em sites aleatórios, grupos, aí você vai pegando muita informação interessante, útil. Mas como eu falei no início do vídeo, é importante isso daqui, porque é um livro, né, gente? É uma coisa ali, ó, toda bonitinha, toda caprichada, pensada, né? E a autora, ela não só tem a doença, como ela até fala no livro. Eu achei isso perfeito. Logo no começo ela já fala, gente, eu sou uma pessoa que ela entende o inglês, né? Ela é fluente no inglês e ela, ao longo da vida dela, hoje ela já tem um pouco mais de 40 anos de idade, ela conseguiu tanto ter as experiências pessoais dela, quanto ela também ela é uma ativista, né, na causa aí de doença de Crohn, essas informações todas, ela dá palestra, ela é uma pessoa perfeita, gente, maravilhosa. Então, tanto ela vive isso na pele, quanto ela também já estudou muito, né? Estudou e estuda. Ela sempre está à frente, entendendo esses assuntos, lendo muitos livros de outras línguas. Ela fala isso no livro, que ela já leu muitos livros de outras línguas a respeito da doença de Crohn. Então, são informações úteis e atuais em um livro em português, né, gente? Você quer mais o quê? Né? Então, é extremamente recomendado para quem é aí do meio do Crohn, esse livro, tá bom? E eu amei esse livro, link na descrição para quem se interessar, porque vai ajudar demais você, tá bom, gente?
E é isso, espero que você tenha gostado dessa informação super útil que eu trouxe aqui, maravilhosa, né, gente? E é isso. Tchau, tchau e fiquem com God.